A reunião da COFIN está aberta. Nós estamos gravando a reunião, áudio e vídeo, de acordo com o preconizado no regimento interno do Conselho, tá bom? Depois nós vamos disponibilizar essa gravação, talvez num link, num drive, dentro do processo SEI, que é onde a gente vai tramitar todas as nossas coisinhas, tá bom? E os vídeos estarão lá. Então, nós vamos retirar algumas coisas depois dessa gravação para a gente ir fazendo apenas a memória da nossa reunião, porque a ata a gente não faz, e como a gente não vai fazer mais ata, vai ter uma gravação ali para quem quiser depois buscar, contestar alguma coisa. A gravação estará disponível, nós ainda só estamos vendo vamos ver com a secretaria um drive para a gente subir esses vídeos lá, tá bom? E depois nós vamos dialogar com a comunicação, coordenadora adjunta da comissão de comunicação, também é membro dessa comissão, e aí a comissão vai dialogar bem profundamente com a comissão de comunicação, como é que a gente pode depois utilizar esses vídeos em recortes de fala de alguns conselheiros aqui, para a gente ir também produzindo conteúdo para as redes sociais, tá bom? Isso. É assim, eu vou questionar amanhã, mas eu vou questionar, eu queria saber aí, André, porque a gente sempre, quando faz o convite para alguma área técnica vir, esse convite sempre partiu da secretaria do Conselho. E pelo visto está partindo da gestão, né? E isso não é o correto. Então o correto é da secretaria do Conselho fazer esse convite, mesmo porque eu tenho observado aí a comissão da pessoa idosa, a área técnica não veio que era para vir, né? De manhã hoje também não veio, né? E hoje agora aqui no orçamento também não veio, tá? Então a gente precisa observar que isso é obrigação de convidar as áreas técnicas, cabe à secretaria fazer um ofício e encaminhar. Isso não está sendo feito. A gente que se convidou a Casa Civil para vir aqui. Cadê o ofício da pessoa idosa? E hoje de manhã também não. Então, mas esse é um assunto para o pleno amanhã. E a gente precisa da área aqui, Ivan, acho que é importante a gente só salientar, porque a ausência da área técnica inviabiliza... esvazia ela vai inviabilizar o entendimento de membros do Conselho com relação à execução. Sim. E eu compreendo que a ausência do entendimento de determinadas situações pode nos levar, por exemplo, a não votar favoravelmente a uma ação ou outra. Sim. Como, por exemplo, como é que a gente vai votar a favor da aprovação da execução orçamentária no RAG se eu não conseguir eliminar algumas dúvidas com relação àquela execução? Então eu me sinto desobrigado a aprovar e o que me cabe é a reprovação. Mas eu não acho que esse seja o caminho, porque nós somos corresponsáveis do processo. Então se a gente que validou o plano municipal, se a gente aprovou a programação anual, a gente tem uma responsabilização, não é só a secretaria. Se deu certo, é louvor para todos nós, se deu errado, todos nós temos também que assumir as nossas responsabilidades. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos criar uma via de mão dupla. Né? Se o Conselho tem dúvida, a área técnica vem aqui e retira as dúvidas. E aí isso é legal, a comissão, a gente está começando a gravar aqui, dentro do dispositivo legal, que o regimento e a legislação diz que a gente pode fazer isso, que é justamente para também manter essa serenidade na comissão. Né? Porque ninguém quer depois catar seu videozinho ali, está circulando no grupo e falar, a Neide é grossa, o seu Paulo Belinetti distrata as pessoas, o André, nossa, aquele cara é um vagabundo. Não, apesar que André Anselmo não presta, eu já sei disso. Mas é só no sentido da gente caminhar, construir uma relação. De transparência. Principalmente, Neide. Porque uma das coisas que depois eu vou compartilhar no grupo lá da comissão é um relatório que eu recebi da secretaria que trata sobre descarte de medicamento. É que a gente ainda vai, o Flávio
depois a gente vai ver com a gestão como é que a gente consegue utilizar os equipamentos, tá? Porque senão eu poderia compartilhar aqui, mandar compartilhar a planilha, já para ver a planilha de descarte de medicamento, que foi, não é pouco medicamento, é muito medicamento vencido que foi descartado. Então, se vencer, por quê? Por que compramos mais do que nós usamos? Por que não foi distribuído? O que está acontecendo? Porque e para a gente aqui da COFIN, para a gente é muito prático a questão. A questão é muito prática, não é? Não joga o dinheiro no lixo. O dinheiro nesse país aqui é muito suado. Pera, aí é diferente lá da Comissão de Políticas de Saúde que a gente vai conjecturar novas soluções de... Aqui não, aqui eu tenho X, gastei Y e joguei fora Z. Por quê? Por quê? Por que eu comprei mais? Por que eu não dimensionei melhor? Qual que é o problema que você está tendo no seu CD para a distribuição desse medicamento, fazendo com que a gente jogue o medicamento no lixo? Não é? Então é essa discussão. Bom, é essa discussão que a gente vai fazer aqui na comissão, tá? Aí a gente vai... Uma outra questão que eu falei na reunião do RDQA, não sei quem estava lá, porque estava no vídeo, às vezes é ruim, não sei se vocês estavam na reunião do RDQA, que eu questionei, é um questionamento que eu estou fazendo há bastante tempo, o José Ivan sabe disso, a Fátima acho que também. Nós fizemos reunião com o Ivan Cárceres e depois disso resultou numa portaria do secretário, porque eu questionei isso lá no grupo de trabalho do Ministério Público, questionei isso com o Tribunal de Contas do município, que é as despesas institucionais. Porque o contrato de gestão ele já tem, dentro do contrato de gestão, a unidade administrativa. Tem a unidade administrativa que custa 2 milhões mês, 2 milhões e pouco mês, acho que do INTS. Então vou falar do INTS porque quando eu te olho eu lembro lá da sua região. E foi aonde, na verdade, eu identifiquei essa despesa institucional. Foi. Lá eu acho que do INTS deve estar 2 milhões e pouquinho. Aí tinha mais as despesas institucionais, que agora não vem mais discriminada no plano de trabalho, como nunca veio discriminado no plano de trabalho. Sempre solicitamos. E aí nós descobrimos que a prática na cidade de São Paulo, era de 10% a 12%, no estado é 25%, despesa institucional. E essas despesas, elas não eram contabilizadas dentro do processo de prestação de contas. Então a organização social, ela pegava esse dinheiro, ela ainda pega esse dinheiro, porque agora ela só pode gastar 4% do valor global do contrato no repasse mês. Então se eu repasso 300 milhões de reais no mês, ela pega 4%. Quem é contador? 12. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. 1 milhão? 1 milhão e 200. 4%. 4%. Ah, é 300 mil? 300 mil. Um exemplo. 1 milhão e 200 mil reais ela pode gastar com ela mesma, mantendo a estrutura da sede da organização, pagando os funcionários que não estão alocados no contrato de gestão, ela paga a viagem para os seus diretores, compra equipamento, bababá. Que aí é o que o Sejam faz lá, comprou um prédio no leasing, pagando com despesas institucionais, a SPDM fazendo faculdade, a PS Santa Marcelina fazendo lá em Benin, na África. Isso foi a denúncia, e eu fiz em 2009 essa denúncia. Na África. Que eles estavam fazendo esse tipo de coisa, pagando funcionários. Mas aí, como é que a gente faz pra acabar? Agora, a gente precisa dialogar aqui também, porque quando você pega, veja, o ano passado, quando eu fiz essa discussão, o contrato de gestão levou 10 bi. O contrato de gestão levou 10 bilhões de reais. Se as organizações podiam usar 10%, é claro que 10% de 100 no mês e 10% de 100 no ano é diferente. Porque quando eu tiro 10% do mês, eu vou tirar mais do que se eu tirasse no valor do ano. Sim. Mas
Vamos fazer uma continha leviana. O coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças querendo fazer uma conta leviana. Mas a gente pegar 10 bi e tirar 10% desses 10 bi no ano, nós estamos falando que as organizações, de forma geral, gastaram 1 bilhão de reais Sem satisfação. sem que este dinheiro resultasse em produção de saúde. Produção de serviço. Mas com ela mesma. Então a gente é muito dinheiro. A gente precisa compreender para onde está indo esse dinheiro, como é que é o controle desse dinheiro, o que se paga com esse dinheiro. Porque quando você olha lá, 10, gastou 10. Mas E aí? é 10 e você não gastou 10 com saúde. É 10 e você gastou 9 com saúde. Porque 1 bi o cara comprou um prédio para fazer uma faculdade. E aí, essa faculdade, ela é pública? Não, ela é privada. Então você quer fazer enfermagem na PS Santa Marcelina, você vai pagar 3 pau no carro, vai pagar 3 mil. Então, tudo isso a gente precisa ir compreendendo e assimilando para que a gente consiga objetivamente dizer, olha, isso aqui resultou objetivamente do orçamento gasto, isto se resultou em assistência, produção de saúde e tal. Isso aqui não. E aí a gente ir fazendo um controle mais objetivo desse dinheiro. A PS Santa Marcelina comprava mala de viagem, caixinha de som e ela presenteava os médicos na festa de final de ano. E ela mandava nota fiscal pra gente. E a gente aceitava. E carro que ela comprava do Paraná, de Curitiba, a composição do SUS é a verba que entra para cada estado. Agora ela compra lá porque o IPVA do carro é mais barato lá, daqui não cai no cofre nosso, está usando o dinheiro nosso. Nós para pagar mais barato lá. Hoje a gente ouve que a organização social não tem fins lucrativos. Aqui, ó. Então, é nesse sentido. Eu não engulo essa. Então é nesse sentido que a gente vai começar como é que eu penso, e aí a gente precisa consensuar isso, porque não é só o que eu penso, eu acho que é o que a gente pensa de forma coletiva. E a finalidade do que a gente vem fazendo nessa comissão, sabe? É assim, não dá para ficar discutindo uma coisa que não vai ter o custo-benefício, porque eu estou aqui para ter custo-benefício para quem usa o serviço. Bom, é o controle social sendo executado para fiscalizar o SUS. E durante os tempos que eu fiquei aqui, que não foram poucos, já fui no Estado, já fui até na União, é necessário que a gente faça algo parecido aqui, porque nós acabamos sendo exemplo, a gente consegue disseminar o nosso trabalho de controle social para outros, porque foi aqui que iniciou tudo isso. Aqui que criou 80-80, aqui que criou 81-42. Então, é nesse estado, nesse município, que as coisas andaram. Então, a gente precisa ajudar o outro, mas temos que fazer o nosso papel correto. Agora, depois de 30 anos, né, esse conselho existe há 35 anos, que a gente está começando a entender como é que é as coisas e qual é o papel. Você dizer que eu quero uma UBS no meu pedaço, eu quero, mas vai sair de que dinheiro? E como é que aquele que está gerenciando aquele pedaço... Tem demanda, só que tudo isso. Tem essa necessidade. Todo mundo quer, né? Uma UBS do lado de casa. Quer construir moradia, quer construir moradia num lugar, mas tem que dar infraestrutura de saúde, tem que dar educação, tem que fazer tudo isso. E aí, também, por exemplo, aí eu vou pegar de novo aqui Saca, né? Mas é porque... Mas se acostumou. Não, é porque Saca foi... Eu peguei... Saca foi um exemplo e a partir de Saca a gente olhou todo um resto. A servidor público você nem imagina. Exames de diagnóstico por imagem. Um exemplo. A gente tem... E eu fiz essa denúncia lá no Ministério Público, no grupo de trabalho que o Conselho faz parte lá, e o Tribunal de Contas estava junto, e o ex-secretário da Fazenda, que tem um nome difícil, do Chateau, não sei o que lá, Felipe do Chateau, que é agora assessor especial, acho que ele é assessor especial do Tuma na presidência do TCM.
Ausência de padronização, a gente sabe que a tabela SUS está ultrapassada. Então, discutir tabela SUS não faz sentido. O que a gente quer é acréscimo na tabela SUS. O Estado fez a tabela SUS paulista, por exemplo, um raio-x simples na PS Santa Marcelina é R$ 14,50. Raio-x simples sem laudo. Aqui no centro é R$ 24,59. Lá no ISA é R$ 36 um raio-x. Essas coisas que não dá O para... hospital do servidor é 45. Essas coisas que não dá para entender. Porque quando um lugar você- é uma coisa, outro lugar é outra coisa, outro lugar... Quando você vai olhar o contrato da organização com o prestador de serviço que ela contratou, é uns contratos sem pé nem cabeça. Tem um que paga locação do equipamento, mais o insumo, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Ganha livre. Tem outro que não. Que o outro prestador ele vai entrar com o equipamento, ele vai entrar com insumo, ele vai entrar com a mão de obra, mas está lá estabelecido qual é o valor do exame. E aí, que não é papel dessa comissão, é papel da Comissão de Políticas de Saúde, Mas analisar a regionalização, mas o nosso papel é olhar a execução sanitária. Quando você vai olhar a produção do ISA, por exemplo, o ISA produz muito de saca, mas ele produz muito de toda a região da Zona Sul, mesmo a Zona Sul E do tendo município. SADT em todos os contratos. Ela tem o serviço de apoio diagnóstico em todos os contratos da Sul. Mas quem faz mais exame diagnóstico na Sul é o INTS, ao invés dos SADTs locais. E quem faz mais exame diagnóstico de outras regiões é o INTS. A um custo 3 vezes mais caro do que a PS Santa Marcelina e ela faz os exames da Zona Leste. E aí a gente tem que mexer Então, também na regulação. não, Manda e a aí- gente de um lado para o outro, ele faz mais Eu não sei exame. se talvez mexer na regulação, porque eu defendo que a gente deveria ter Em cada região. um INTS, Em cada região. não no INTS não, um ISA em cada coordenadoria. Sim, Você tinha que ter um centro de diagnóstico Sim. em cada coordenadoria. Melhor Eu dos mundos. Eu defendo isso. É isso que a gente briga. Mas aqui o que a gente vai precisar discutir em algum momento é a padronização Eu sou a favor do disso. contrato, É. dos valores. Então, Isso. ok, o SUS pagar R$ 4,00 num raio-x, pô, ninguém quer fazer. Sim. Mas não dá para a PS Santa Marcelina fazer um raio-x por 14 e a Zona Sul cobrar quase 40. Tem uma discrepância Sim. aí. Então vamos pagar 20 para Isso. todo mundo? E as ambulâncias? Não, aí é muito louco. Então eu acho que é nesse sentido que a gente vai ter que ir discutindo, olhando. Eu acho que assim, não pode ter uma diferença dessa. Né? Alguma coisa está errada. Mas para ver exatamente o que está errado. Porque às vezes não é o mesmo serviço. Então assim, às vezes uma prestadora, ela está colocando equipamento, está colocando funcionário e outra não. Então isso que a gente tem que ver. Exatamente se é o mesmo serviço. Então, mas eu vou padronizar. É porque são muitos contratos. Né? Que, Nem a doutora Jussara, que talvez seja a maior especialista em contrato, né, Consegui André? entender. Na verdade, esse estudo de exame diagnóstico, nós fizemos lá. Eu e a Jussara fizemos lá. Nós passamos 1 ano e meio coletando dados. E a gente só compara banana com banana. Porque senão acontece isso. Aí, não, aquele põe o equipamento, esse não põe. Então a gente tira esse, porque ele vira um outlier. Então, Esse ganha um prédio para trabalhar, então o outro ele não bagunça. ganha. Mas todos ganham um prédio para trabalhar. Todos ganham. Todos. Todos. Porque o prédio é mantido com recurso público, com água, com luz, tudo público, então você tira o prédio fora. Então, O que você olha é o contrato para execução do serviço. sabe? E Só. Aí é banana com banana. o André Por isso que eu falo ficou que muito... nesses três que a gente comparou, que na verdade eu não comparei só, a gente não comparou só esses três, nós comparamos o contrato da FIP, que a secretaria tem um contrato com a FIP. A FIP é do servidor público municipal. Esse é horrível. É Ela caríssimo. tem um contrato com a FIP e por mais que pareça
Às vezes você fala, pô, a FIP deve levar milhões, a FIP ganha menos do que o INTS, por exemplo, dos exames. Agora, no... Então ela tem um valor linear, porque é um contrato administrativo, o valor dela é o mesmo em toda a região que ela faz o serviço. Diferente dos contratos de gestão que cada um tem uma oscilação. Você vê, o contrato de gestão da Santa Marcelina, por exemplo, oferece serviços em todas as unidades da região da leste, ali, principalmente São Miguel, Guaianazes, Cidade Tiradentes, tal. A prestação de serviço tem que ser o mesmo. Tem um pediatra, você está bem assim, bem simples para todo mundo entender. O pediatra tem que ter um em cada unidade, mas ela não faz isso. Então ela faz o médico itinerante, o pediatra itinerante. Então ele vai, de manhã ele vai nessa unidade até às 10, às 10 ao meio-dia vai na outra unidade, da meio-dia às 2 vai em outra unidade e assim sucessivamente. Porque não pode estar em 5 unidades ao mesmo tempo. Pega as equipes E aí fica da um estratégia, branco. a estratégia da saúde da família, E o você cara sabe vai que eles recebendo. são orientados ou não? Então ele serve a tua rua, a estratégia da saúde da família. Tem que ir na sua casa, na dele. Não, a estratégia que eles usam é a seguinte: sua casa tem uma garagem, cabe 20 pessoas, 30 pessoas, tá? Então a estratégia de saúde da família dessa rua vai se reunir nessa garagem para atender todo mundo. Lá na Zona Leste. Zona Leste. Lá Santa na Zona Marcelina. Leste. Santa Marcelina Santa faz Marcelina isso. faz isso. Você vai lá na Vila Verde, lá, você conhece muito bem lá. Morou lá. Você morou lá há um tempo. Minha avó mora lá. E mora lá, 55 sabe que eles estão fazendo isso. Quer dizer, eles economizam quanto nisso? E nós estamos bancando, estamos pagando. Glosa que é feita só é descontado no final do ano. Se eu glosar um serviço da UPS aqui em janeiro ou fevereiro, Cara, não faz o resto. Só em julho ele é descontado. só em julho ele é descontado. Ele trabalha 6 meses ou mais com dinheiro aplicando no mercado financeiro. A gente não está falando só de uma versação, né? A OS fica com o dinheiro e rouba. Mas se você tem, por exemplo, você é um empresário, você tem 30 milhões de reais na sua conta. 30 milhões, está na sua conta. O banco não quer saber se esse dinheiro é seu ou se esse dinheiro é da prefeitura. Está na sua conta, é seu. 30 milhões. Você deixa ali investido. Aí, você investe no CDB e traz um retorno X. Quando você devolve, você não vai devolver o montante de juros que compreendeu o seu período. Não, é só porque não. Nem o bruto. Não, tem que devolver o bruto mais os juros. Mas o governo tem uma lei que estabelece qual é o percentual desses juros e qual é essa aplicação. Então, se você aplica num fundo que vai render mais do que aquele que deveria, você devolve o total mais os juros que rendeu dentro daquilo que seria o que o governo quer, o restante fica no bolso. E aí, se você chegar lá com 30 milhões e diz para o banco assim, eu quero fazer um empréstimo. Eu vou construir um prédio novo, quero fazer um empréstimo. O cara olha só, você tem 30 milhões de lastro. Esse é o lastro. Qual que é a sua taxa de juros? Baixíssimo. E aí Ganha de eles novo. vão ganhando vantagem. Ganhando de novo. Eu não uso dinheiro público, eu só guardo ele, mas existem vantagens financeiras associadas a você guardar o dinheiro que também não é seu. E aí é o que a gente vai discutindo, que nem no RAG 2023. Quando você encerra o ano, e eu fiz esse estudo durante bastante tempo, o seu Paulo foi coordenador comigo na COFIN, e eu acompanho, eu tenho um velho hábito. Eu olho todos os meses as prestações de contas dos contratos de gestão. Nós vamos fazer isso aqui um dia para todo mundo olhar e depois eu vou disponibilizar os processos C de todos os contratos de gestão lá no nosso grupo, para quem quiser ir dar uma olhada, dá uma olhada. Então vem extrato bancário, vem os extratos de investimento, da conta, as saídas, vem tudo. E aí você olha, você fala, pô, todo dezembro, nos últimos 6 anos que eu acompanhei, dia 31 de dezembro, quando você somava o saldo bancário de todos os contratos, convênios, termos de fomento, todo mundo, porque o Einstein não tem um contrato, ele tem um convênio, porque ele não pode ter contrato de gestão, porque ele não é uma organização de saúde reconhecida, então ele não pode ter um convênio. Quando você olha todos, o saldo bancário no final, em 31, é R$500 milhão.
o saldo bancário, R$500 bilhão. É claro que dentro desse saldo você já não deveria ter mais provisionamento, que era 1/12 que eu passo todo mês para pagar 13º, férias, bababá, eu teria apenas 1/12 em dezembro, referente ao mês de janeiro, porque eu vou pagando assim. Então, é menor. Mas você também, às vezes, você fez uma compra de insumo lá, comprei gás e o meu boleto é em 2 vezes. Porque meu fornecedor faz assim para mim, me deixa pagar com 90 dias e além de pagar com 90 dias, eu ainda pago em 2 vezes. Então, mas quando eu mandei para você, eu mandei o total. Você parcelou, então você fica com uma parte de saldo na sua conta. Que é o que a Secretaria não consegue hoje dizer qual é a composição desse saldo. Qual é a parte dessa composição que equivale ao RH não contratado? Porque quem está lá foi supervisora sabe muito bem, tem várias assinaturas dela lá dizendo, olha, nós fiscalizamos, tá faltando um enfermeiro em tal unidade, médico em tal unidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a glosa tem que ser X. Não é? Que aí depois você manda, eles mandam a glosa e você vai lá e fala, então aí a supervisão Não, a gente só aponta o déficit. Aí o pessoal... O pessoal que faz, aponta a glosa, coloca lá no contrato, no processo C, qual é o valor da glosa. Aí a coordenadora vai lá no mês subsequente e diz, vamos autorizar, e aí quando tem aqueles, porque a prestação de contas é no mês subsequente, não, a prestação de contas é no mês subsequente à execução. Então eu tenho até o dia 15 de fevereiro para prestar conta de janeiro. Aí em 15 dias, aí você tem ali as contestações daquilo que a supervisão apontou, bababá, aí eu vou descontar a equipe mínima na reunião que antes era no mês subsequente à prestação de contas. Então, se eu prestei contas em fevereiro, eu ia descontar em 15 de março, né, não fazer o repasse em março, mas agora eu só faço a glosa quando tem a reunião da Comissão Técnica de Avaliação, que é... 3 meses. Não, que é de 3 em 3 meses, mas aí ela é contínua. Ela não é janeiro, fevereiro e março, porque se ela fez em novembro do ano passado, fez novembro, aí ela vai fazer dezembro, janeiro, fevereiro. Aí aí o desconto é em março. Do quê? De novembro. Dos primeiros. De outubro do ano passado, ela vai descontar em março do ano que vem. 8 meses ganhou. Então você ganhou aí uns 6 meses de manutenção. É uma série de irregularidades. Primeiro, vocês estão vendo na televisão aí a propaganda do Estado, não é do município, do Estado dizendo assim, ó, tal hospital foi passado, né? Para o OS, eles não falam um contrato assim, não. E aí, a gente percebe muito isso também na própria falta de medicamentos, viu? Na falta de medicamentos, principalmente os medicamentos que é da atenção básica e de alto custo, que é bancado pela União. Quando não se tem no Estado, né, o Estado, o município pode comprar e cobrar de lá. Né? E tudo isso gera um transtorno imenso, inclusive com o descarte de medicamento por vencimento. Quando chega o medicamento na unidade, o paciente já morreu, aquele paciente que precisa efetivamente do medicamento, já morreu. A logística está muito falha. O Tacano, quando cuidava dessa parte, ele veio aqui dar uma explicação na época e foi bastante convincente e falou com toda a clareza nesse tom. Né? Muitos medicamentos, quando chega na unidade, que é direcionado para determinada doença ou para o paciente já morreu. Então, que serventia vai ter mais aquele medicamento lá naquela região, naquela unidade básica, sendo que o paciente já era. Então, por que isso acontece? Uma coisa que sempre me... Por que na época eu e o André aqui, né, quando a gente estava na comissão antiga, quantos milhões nós pegamos aí, André? 160 milhões. 160 milhões. No Estado, o ano de 21, nós pegamos
que eu estava coordenando lá, eu peguei 1 bi 900, 2021. 2022 eu peguei 900 milhões, tá? Foi quando o Elias entrou lá e eu questionei isso para ele. Ele falou, não estou sabendo de nada, e isso não é culpa minha, é culpa do anterior. Eu falei, quem pega assume, o ativo e passivo. Ativo e passivo. Até agora eles estão lá brigando lá, mas se a gente procurar direitinho, acha. Quando a gente olha, por exemplo, a prestação de contas, que a gente olha, uma das obrigações das organizações sociais de apresentar é a quitação do FGTS. Ela tem que mandar, é um documento obrigatório, ela tem que mandar. Tem organização que ela... Não manda. Por quê? Porque ela faz fluxo de caixa com recurso do FGTS. Então eu não te pago esse mês, faço um fluxo com caixa, aí eu fico com uma pendência, aí eu tenho um tempo para regularizar até a próxima prestação de contas, aí eu vou lá e pago o FGTS que eu segurei. Aí eu pago multa. E a multa sai do dinheiro daqui, do principal, e não daquele que... Fazendo essa, o que é proibido, né? Que é essa transição. Então, se, por exemplo, a SPDM tem 4, 5 contratos. Eu acho que mais contratos. Mais. Então, cada contrato tem uma conta. Para cada contrato, uma conta. Então, eu pego e faço um empréstimo de uma conta para suprir a outra conta. E eu jogo dessa conta para essa conta, que vai para aquela 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 conta, e de repente, cadê o dinheiro que estava aqui? Exatamente isso. Então, é óbvio que assim, aqui a gente está também conjecturando várias coisas e que a gente vai... Mas para começar a analisar para o próximo ano, né? Que aí a gente vai vendo como é que a gente vai conseguindo, porque... solicitar a informação para que a gente possa verificar, né? Porque do jeito que está lá... O principal objetivo, sabe o que é? É assim, ó, eu tenho certeza, eu falo isso já faz um tempo. O orçamento da STI é 15 milhões. 15 milhões a da STI. 15 milhões. Já faz 7 anos que é 15 milhões. Congelou, todo ano é 15 milhões. E a gente vê, CIFRES está crescendo, tem local que controlou a CIFRES vertical, mas a CIFRES na população idosa está crescendo, que o idoso está redescobrindo a sua vida sexual e está, indo liso. Tá no liso. Se tivesse... uma variante da sífilis, né, que surgiu no Brasil, inclusive. E fora várias outras coisas. E era o primo rico, né, da secretaria. Então, agora é primo pobre. Agora, se a gente conseguir aqui ir apontando, você olha, poxa, aqui a gente podia enxugar aqui sem prejudicar a assistência para que esse recurso fosse alocado em outro local. A gente ia ver mais dinheiro na ponta, para mais ações na ponta, porque parece que não, mas o que mais precisa, quando você vai olhando, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu tenho conversado com uma amiga, que ela vai mandar algumas informações para a gente, é o total de recursos que o Ministério da Saúde deixou de repassar porque a gente não tinha equipe completa, porque a gente deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, deixou de fazer aquilo outro. É perca de receita. Sim. Não é? Todo grande hospital, o Einstein, por exemplo, ele tem um departamento que chama Receita Certa. Você tem 30 pessoas no departamento acompanhando, e se o departamento A perde R$1 da receita, o diretor já senta no nabo. Mas a gente aqui que eu digo, agora não, porque a gente vai começar a olhar para isso também. E vai dizer aos secretários, vem aqui por favor. O Ministério ia fazer um exemplo, um repasse de 10 milhões. 10 milhões não é nada. 10 milhões pode não ser nada para a gente, para a prefeitura que põe 10 bi, 12 bi. Mas você pegar 10 milhões e jogar 10 milhões lá, fala uma unidade lá na Oeste que você acha que precisa de 10 milhões. Qualquer uma. Jaguaré. Faz diferença 10 milhões lá, não faz? Conselheira, fala pra gente uma unidade que 10 milhões faria diferença lá no seu território. 2 UPAs. 2 UPAs. Que é o preço de uma UPA, que é esse valor de 5 milhões. E olha, tem mais. Nesse começo de ano, teve um dinheiro do Ministério para a saúde bucal. Tinha que cadastrar.
para fazer. Eu não consegui saber aqui na secretaria se o município cadastrasse. Mas aí a gente vai fazer assim, é outro dinheiro que... Só pra gente ir separando, porque aqui a gente está discutindo algumas questões que a gente vai avançar hoje nessa reunião, ainda tem 2 documentos, nós vamos acabar já essa reunião daqui a pouco. Aqui nós vamos discutir apenas o recurso que foi utilizado e como ele foi utilizado. E o recurso que deveria ter entrado e não entrou de serviços já cadastrados. Porque serviços não cadastrados, serviços que poderiam ser cadastrados, isso é lá na política de saúde. Aí é outra comissão que tem que discutir por que nós não habilitamos, por que nós não ampliamos, por que não sei o quê. Aqui é aquilo que eu tenho, como eu usei, como deveria ter sido usado, a possibilidade de enxugar e por que você falhou aqui com o dinheiro na conta e o Ministério mandou você devolver dinheiro. Porque nós estamos perdendo dinheiro, né? Então é nesse caminho que a gente vai seguir. Foi, na comissão executiva, a gente dialogou lá, a Maria Ângela estava lá. Porque a gente tem dentro do orçamento está previsto X valor para manutenção dos espaços do conselho. Então você tem aquele valor e esse valor é dividido por supervisão, certo? Não, manda por supervisão, manda para a coordenadoria, mas a coordenadoria divide ali, faz a redistribuição, mas é porque não, ela manda para a coordenadoria porque quem executa hoje o orçamento local é a coordenadoria, a supervisão não tem muito autonomia para execução financeira. O que nós vamos encaminhar, anota para a gente aqui, Fátima, o encaminhamento, e aí eu quero pedir a anuência de todos os conselheiros aqui, membros dessa comissão, requerer da secretaria que nos informe qual o montante destinado no orçamento para a manutenção do controle social dos conselhos, que você tem uma rúbrica específica para isso, qual foi o valor destinado para cada coordenadoria, qual o valor destinado à manutenção de cada um dos conselhos, que aí geralmente vai para o conselho de supervisão, porque o conselho local ele usa mais naquele sentido, porque é de supervisão, que às vezes você paga uma condução, você paga né, faz alguma coisa, porque o conselho local subentende que o conselheiro mora ali na área de abrangência da unidade, então ele consegue chegar a pé, diferente da supervisão, que às vezes eu tenho que me deslocar, então eu pago um vale transporte. Nos informe qual é o montante destinado, quanto se foi destinado e qual foi essa execução até o presente momento por coordenadoria desse recurso, tá bom? E aí depois, se ninguém tiver objeção com relação a essa questão, eu vou redigir os termos dessa solicitação baseado na Lei de Acesso à Informação, porque aí se a secretaria não responder no prazo de 20 dias, ela tem mais 10 dias, caso ela não responda, a gente remete ao pleno do conselho e o conselho manda para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai lá, dentro da sua atribuição, cobra da secretaria a resposta dentro do preconizado na Lei de Acesso à Informação. Tá bom? Alguma objeção com relação a essa questão? Não, ok, então nós vamos encaminhar essa solicitação, tá? Aí nós temos 2 documentos, que é uma resposta à solicitação que nós fizemos com relação à emenda destinada pelo deputado federal ministro Alexandre Padilha, que é hoje ministro Alexandre Padilha, com relação à emenda. Então nós temos aqui o processo CEL 6018-2024-0083-2821. Depois eu mando um número lá no grupo. E aí, o Ivan, vamos ver na nossa próxima reunião, ou eu vou ver se eu consigo fazer assim, Neide, que acho que você questionou. Como é que acessa o processo SEI? Porque não é todo mundo que tem essa familiaridade. Quem está ali todo dia trabalhando só tramita documento desse jeito agora, então você já vai ali, você já tem que estar seu ponto aberto. Quem está trabalhando faz isso. Então, ou a gente liga aí e entra lá e já faz o passo a passo pelo acesso, não do gestor, mas o acesso do usuário, para a gente ver como é que faz, ou se a gente conseguir se ligar agora, legal.
ou depois a gente vê, eu faço a gravação da tela do meu computador e mando no grupo para ver como que a gente vai fazer isso, tá? Mas vamos pensar, Ivan, vamos começar daqui uns dias, a gente vai começar a usar data show, porque a gente vai precisar olhar Me alguns fala pontos. antes, a gente já vem liga, já deixa tudo pronto. Isso. Entendeu? Tá bom? Então aqui no dia 6 de setembro nós recebemos da comissão executiva esse documento. Aí no dia 12 de setembro nós analisamos o documento, foi na nossa reunião anterior. O nosso encaminhamento com relação a esse documento do ministro Alexandre Padilha foi solicitar à secretaria que nos dissesse para onde tinha sido destinada essa emenda parlamentar, qual era a unidade hospitalar, qual era o tipo de equipamento, se foi comprado, se não foi, se já foi executado, se não foi, para a gente só ter uma ciência, uma vez que a secretaria nos mandou para ter ciência desse próprio... A secretaria não, o ministro Alexandre Padilha. Aí veio uma resposta, o plano de trabalho, transferências especiais, emenda parlamentar federal. Isso é disso, né? É. Tá. Cachoeirinha e... Aí... Não, isso daqui é porque a gente... Não, e aquele ali? Não, acho que esse daqui é um que ele trouxe, mas está dentro do processo C. Tá dentro do processo C, aí Ele já tinha olhado e já sabia. Dividiu em 2 hospitais, aí 250 mil para cada. Foi para qual hospital? Não falo. Fala. Cachoeirinha e esse HEPJ, eu não sei quem é não. Esse é o... Hospital Municipal IPJ. Ipiranga? Eu acho que é. Aí foi para aquisição de um ultrassom diagnóstico sem aplicação transofágica. Ipiranga é estadual. Não. Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. É o IPG, né? Aí então, ó, para o Hospital Cachoeirinha foi 250 mil. Adquiriram Um ultrassom, mas tem diferença no ultrassom. Um é um ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica. E o outro é um ultrassom com ecocardiografia. Então são equipamentos distintos, tá? 250 mil para cada um. Aí aqui tem o plano. É caro. É um equipamento, 250 mil reais o equipamento. Hospital, Aí contratou a parceira para fazer o exame. exame. Hospital, o que você falou? No nosso É HM. Vai ganhar também. Vamos ver aqui, ó. Inácio Proença Gouveia, na Moca. Na Moca, isso mesmo. Pertencente à Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, É a que tem qual vários atende a hospitais, demanda né? populacional dos bairros Vila Prudente, Moca, Piranga, Aricanduva, Formosa e Carrão. Dispomos de 119 leitos de internação e atendimento nas especialidades clínicas, médica, cirúrgica, ortopédica, pediátrica, ginecológica e obstétrica. Conselho de lá, tá? Aí a aquisição de um ecógrafo para o hospital não é apenas um investimento em tecnologia, mas também um investimento na saúde e bem-estar do paciente, blá blá blá. Aí a meta é redução de tempo de diagnóstico, aumento na quantidade de exames feitos pela unidade hospitalar. A entidade compra e depois ela faz o processo de doação. Porque como ela comprou com o CNPJ dela, depois ela vem e doa para a municipalidade. Aquisição conforme cronograma de tramitação do procedimento licitatório com prazo para conclusão em 31/12/2024. Declaramos que o plano de trabalho apresentado será em conformidade com o preconizado pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União número 93, de 13 de janeiro de 2024, e que os objetivos indicados no item 5 do Plano Financeiro Orçamentário se adequam em sua integralidade às despesas de capital. Aí agora, toda a emenda tem que fazer dentro desse padrão. Desse padrão da portaria 95. É exigência, já falando, né? Não, é exigência do Tribunal de Contas da União agora. Porque se vem do federal, o Tribunal de Contas da União padronizou, diz que é assim que você tem que fazer a tramitação, porque depois quando ele vai fiscalizar, ele tem um padrão só para o Brasil inteiro, fica mais fácil dele fiscalizar. Ele padronizou o processo, plano de trabalho, papapá.
Aí, isso daqui é do quê? Hospital Municipal Maternidade, Escola Dr. Mário de Moraes Alfeider Silva. Então, Cachoeirinha. Isso, do Hospital Cachoeirinha. Que é para compra do ultrassom. Aparelho de ultrassonografia para atender o setor de endometriose. Então, isso é específico para uma área. Aí ele fala as especificações, objetivo ampliar a quantidade dos atendimentos prestados aos usuários do SUS, a meta padrão promover uma assistência à saúde mais adequada, aquela injeção de linguiça toda, aquisição de um aparelho, Não fala assim, caprichando tanto no que foi escrito. porque ficou redundante, né? Que você fala aqui, você fala aqui, você fala que é a mesma coisa. Ah, mas dá trabalho. Hã? Ele copiou e colou. Copiou e colou, aí fica com uma injeção. Aí, beleza, 250 mil. Aí vamos ver aqui o que diz aqui, tá de ponta cabeça. Mas quem copiou foi uma organização social? Que copiou? Não. Não, esse não. Não, esse Vai ser será um secretaria. processo licitatório pela própria secretaria. Será ou já Na foi? verdade, Já foi, né? não, na verdade não é um processo licitatório pela própria secretaria. Esse é um dinheiro que foi destinado, vamos ver. Deixa eu só voltar Já compra direto. O Santa Marcelina, o É. Cachoeirinha Ah, não. é público. Não, Não, tem é nenhuma público, organização lá. Não tem nada. Não, não tem. É a própria, 100% público. é a própria secretaria que vai fazer o processo licitatório. Só que esse processo licitatório Não, se isso não tá dará. funcionando. Neide, vamos voltar Tá na aqui. maternidade isso. O segundo documento? Esse processo licitatório se dará até o dia. A presente programação deverá ser executada no período de 18/6 a 31/12, tendo por termo inicial a data do recebimento do recurso, podendo ser prorrogado se devidamente justificado, desde que não ultrapasse a data limite do convênio SUS vigente. Isso em 18 de junho. Esse Já ano. comprou esse aparelho? Ele está mandando resposta velha, né? Que já deveria ter mandado junto. Aí, calma aí. Então, nós estamos em quando, gata? 24, né, tesouro? Ele falou em dezembro. De 2024, amor. Desse ano. É até. A execução seria até. Mas já foi. Já foi o quê, gato? Foi até 31 de dezembro. Não, ele não, aqui ele não disse Disse se que comprou. comprou ou não. Aí vamos ver aqui, ó. Em atendimento à solicitação, segue planos de trabalho. Segue abaixo o quadro das informações pertinentes à utilização do recurso de transferência especial do deputado Alexandre Padilha. Alexandre Padilha, projeto número tal, processo SEI, tem dois processos, deixa eu ver. Dois processos SEI sobre a transferência do recurso para a unidade de Cachoeirinha para aquisição do equipamento, quantidade 1. Então nós vamos precisar avaliar depois os dois processos SEI para saber se foi feita a aquisição ou não, porque a nossa pergunta tinha sido objetiva, houve aquisição? Então seria sim Aplicou a verba ou que chegou? não. Se sim, quais foram as unidades e qual o objetivo disso daí? Mas tem dois processos SEI aqui, que daria para a gente consultar se a gente já tivesse o negócio ali ligado, dava para a gente todo mundo já ver agora, tá? Então, o que eu quero encaminhar para a comissão? Vou consultar os dois processos SEI de cada uma das transferências, se lá já tiver a nota fiscal do equipamento, ok, a gente devolve à comissão executiva que nos encaminhou, dizendo, prezados membros da comissão executiva, de acordo com o processo SEI, folha papapá, já houve a aquisição do equipamento, que é o equipamento X, equipamento Y para unidade A para unidade B. Agora, se não houver, se lá no processo SEI não tiver a nota fiscal da aquisição do equipamento, aí qual é a minha sugestão? A gente retornar a pergunta à assessoria de gestão Parlamentar. parlamentar e gestão Parlamentar. é porque é coordenadoria de assuntos parlamentares, gestão participativa, dizendo, ok, obrigado pela resposta inicial, mas Queremos... a pendência com relação a houve aquisição do equipamento sim ou não, se não... Chegou o dinheiro também, né? Não, o dinheiro já está disponível, né? É, disponibilizado. Se não, qual é a previsão para compra do equipamento, tendo em vista que o plano de trabalho tem a sua
a sua vigência até 31 de dezembro. Então eu vou consultar. Aí eu mando lá no grupo. Pessoal, consultei o processo, mas eu vou colocar lá o número dos 2 processos C de cada um dos negócios, porque quem já sabe acessar... Não. Tá aí, não tá? Não, aqui tem um 6 só, que tá os 2. Agora ele já tem o processo de compra dos 2. Isso. Aí a gente responde pro ministro. Eu queria saber Muito se obrigado. vocês sabem se esse serviço já tem esses hospitais já têm esse serviço. Se já tem os equipamentos ou se ele já... Ele já está usando isso. Ele ó, cadê o No processo? Cachoeirinha eu consigo te dizer que eu fui lá essa semana. E daí? Eles estão usando sim. Ó, Eles têm... Ele virou referência, né? Virou Ele é referência para referência. endometriose. Mas e daí? Isso daí é pelo... mas talvez ele não tenha o Não, esse é público, esse é público. Beleza, então ele tem um segundo equipamento. O Proença eu já não sei, o Proença acho que tem o S, não tem? O Proença eu não conheço. Aqui o Cachoeirinha é na O minha Proença é região o e a minha mãe Tatuapé. ela faz acompanhamento. É o Tatu Memória aqui. O Ele Proença não é ia o Tatu mandar Memória. para lá, sendo que lá já existia um em pleno funcionamento, visto que ele é referência para esse tipo de serviço. Isso, ou às vezes o equipamento já não está mais moderno, ou você usava um equipamento de uma outra área, aumentando a demanda da área, fazendo com que o tempo de espera fosse maior, e com a aquisição desse equipamento, que será utilizado só para isso, você vai dar uma vazão melhor, não sei o quê. Então, aí nós vamos redigir direitinho a solicitação, igual eu sempre faço, estou fazendo agora. Eu faço, coloco lá no grupo, tá? Aí eu mando sempre no formato de Word, porque se alguém quiser abrir e fazer alguma correção, disser, olha André, não concordei com isso aqui, vamos trocar esse termo, vamos usar essa palavra, vamos acrescentar isso. Pode ficar à vontade de fazer. Por lá, toda a documentação, nossas discussões a gente vai fazendo lá, e aí eu vou mandar lá o ofíciozinho, o ofício solicitando a questão do recurso dos conselhos, eu mando lá, dou um dia para todo mundo dar uma olhada. No outro dia de manhã, quem leu, quem não leu, tchau e bênção, que eu já estou mandando para cima. Então, viu? Ó, André, eu acho que tem que melhorar a parte do texto aqui. Se tiver condições de já melhorar, já redige lá no Word e devolve, no grupo mesmo. Se não, vai lá e fala, olha, eu acho que tal parte do texto não está boa, tem que melhorar, eu sugiro a redação tal, aí eu vou lá e eu mesmo faço a alteração da redação para ficar uma coisa que seja de todos nós. O segundo documento, ele trata sobre o controle de utilização dos saldos da Covid. Eu falei com o Walter, porque ele se debruçou sobre esse documento e ele estava coordenador adjunto da COFIN no mandato passado. Eu falei com ele falou assim, André, eu li o documento, eu tenho várias considerações, eu tenho um rascunho sobre isso, porque eu tinha ficado de ser o relator disso daí, mas eu não encaminhei porque alguém me disse que lá na comissão vocês não aceitariam a minha contribuição. Eu falei, então quem te disse errado, porque a comissão está requerendo a sua contribuição. Porque você era o relator, então não faz sentido a gente se debruçar num assunto que o outro já se debruçou. E aí a gente pega e vê se aquilo que ele trouxe está de acordo. Nossa, mas ele falou isso literalmente? Disseram isso para ele. Mas ele, não sei quem disse, ele só me disse isso. Então nós vamos deixar esse documento aqui ainda para a próxima reunião. O Walter vai mandar o documento e vai vir aqui na comissão falar com a gente sobre esse documento. Tá bom? Aí, para a gente finalizar, a gente tem uma questão que foi a solicitação que a Neide fez lá no grupo. Vocês não estavam, mas vamos trazer. Ainda bem que eu disse para a Neide que a gente tem discussões que a gente não faz no grupo, a gente faz formalmente na reunião. Ainda não sabe. Então, eu solicitei para o Júlio ver algumas datas e disponibilizar amanhã no pleno para que a gente faça, né, de forma mais concisa essas alterações. Tá? Não é só essa comissão, tem a política de saúde, o pleno. E tem outras comissões também que
no Precisaremos dia 13, alterar. No dia 11, nós vamos ter que alterar, senão vai todo mundo ser prejudicado. Eu sou, a Fátima me perguntou se eu vou para a conferência. Eu sou daquele que eu ocupo um espaço, mas eu não gosto de ficar ocupando esse espaço toda hora. Porque eu acho que tem que ter essa possibilidade de pessoas que nunca participaram participar. Então eu não fico ocupando. Se tem outro que quer, vai. Então eu não vou. E, então tem essa questão, a Neide fez uma solicitação formal no grupo e eu gostaria de validar aqui com vocês como muitas pessoas, muitos membros do conselho vão para essa conferência, para que a gente possa, havendo concordância com a comissão, a gente alterar a data da nossa reunião, ou trazer para frente, ou levar para trás, mediante a disponibilidade na Secretaria-Geral. O Júlio vai nos passar uma data, mas eu queria que vocês dissessem para mim se a gente pode seguir dessa forma ou não. Não, online talvez. Pode Porque ser. isso também facilita. Não nesse dia, que esse dia não está no outro congresso, Isso. mas na data anterior, talvez fazer online, que a gente não precisa sair. De acordo. Eu acho que é possível. Acho que é possível fazer. Como a gente tem bastante documento no SEI, já tem. E aí agora que nem a nossa próxima reunião, ô Ivan, é fazer uma força, viu? Tá. Porque como assessoria de gestão participativa tá nesse exato momento responsável por linkar os desejos do conselho com as disponibilidades das áreas técnicas, a fim de garantir a sua participação aqui, o que a gente requer, com muito carinho e muito afeto da sua pessoa, é que leve, porque como já não veio, Sim. obrigatoriamente precisa se estar aqui na nossa próxima reunião de novembro, para a gente começar essa discussão. Porque senão a gente vai começar... Não, tá certo. Você sabe, né? Recuperação mental. Não, aí a gente vai começar a mandar ofício pro secretário e dizer que ele está inviabilizando, que ele não contribui, que ele não ajuda, que ele não sei... Porque como secretário e presidente do conselho, a área não vem, a culpa é dele. A área não vai, a culpa é dele. Tudo aí vai ser tudo culpa dele. Aí eu acho que não vai gostar de ser culpado de tudo, né? Lá do descarte de medicamento, mas eu tenho aqui, montoeira de planilha de ESIC, de informação, de fila de espera, de não sei o que. Eu vou achar essa específica do descarte de medicamento, porque eles trouxeram, tem um medicamento lá que é para, tipo, quando o cara chega, o cidadão, a cidadã chega com infarto, ele toma uma injeção e lá no pronto-socorro e ajuda. Só disso daí... Não, tem um nome específico aqui, o medicamento que eu não sei. Eu tenho problema com... Fala essa emenda tá parada. 15 mil unidades descartadas. Mas em 2024, a gente descartou, a gente recebeu 2.339.000 doses de vacina. 0,5% disso foi descartada por perda de temperatura. E 3,21% por perda de validade. Então, mas aí é que a gente estava num surto, ele caiu, né? Aí você vai conseguir prever exatamente a quantidade que você vai precisar depois de 2, 3 meses. Não, eu sei, mas perder vacina por perda de temperatura, aí a gente pode dizer que tem sala de vacina que a geladeira já não é mais adequada para isso. Acontece quando a queda de energia. Aí a gente precisa ter o quê? Mas aí tem que fazer Tem que ter gerador, Mas tem que todas ter... essas ocorrências Porque a sugestão do conselheiro seria online. É uma sugestão que o conselheiro trouxe. A gente acatou essa sugestão do conselheiro para que a comissão avalie. Não é o que você quer, o que eu quero, é o que a comissão... A gente pode acha definir melhor. na próxima de novembro, depende da documentação que a gente vai ter que analisar, porque eu não consigo fazer online vendo número, essas coisas. Não, então a gente pode colocar agora a nossa reunião para o dia 5. Isso. Dia 5 no período da manhã. Isso. Às 10 da manhã. Excepcionalmente esta reunião no dia 5 às 10 da manhã. O formato definiremos na reunião de novembro. Com os documentos que tivermos. Ok? Ok.
Pode ser assim, conselheiro? Pode ser? Pode ser? Tá bom para todo mundo? Isso. 10 horas. Isso, às 10 da manhã. Dia 5 de dezembro, às 10 da manhã. O pleno ficou de alto. Então eu acho que é isso, né? Ok? E aí? Tirou muita coisa que a gente pode trabalhar e você nos orientou bastante, André. Hoje nós não jogamos conversa fora, nós trabalhamos literalmente. Porque eu acho que, assim, que é o que eu gosto muito do planejamento. Que às vezes a gente foge um pouquinho, vai ali, mas a gente precisa saber exatamente para onde a gente vai e quais são os prazos que a gente vai se estabelecer para entregar aquele resultado. Ninguém trabalha. Porque senão a gente fica divagando no mundo e não sei o que, e acho que a gente não tem tempo aqui para divagar. A gente tem um pouco do tempo que a gente tem que otimizar e trazer um resultado objetivo, e no final desse mandato a gente dizer, se não para todo mundo, para si mesmo, porra, eu sou foda, eu mudei esse negócio aqui e contribuí positivamente para a cidade de São Paulo. Porque esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Ponto. Não é ser foda e mudar a realidade da cidade de São Paulo. Só esse. Só esse. Desligou já? Sem nenhum outro. Beleza? Então vamos encerrar a reunião. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, encerrado.